Mais uma vez, boa noite. Vamos abrir, por favor, nossas Bíblias. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos para o capítulo 1. Então, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, vamos para o capítulo 1. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Nos abençoe hoje, ó Pai, para que possamos aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre a Tua vontade, ó Senhor Deus, sobre como o Senhor determinou, ó Pai, algumas coisas para o mundo, para nós, ó Senhor Deus, pessoas que necessitam do Senhor. Eu clamo que o Senhor abençoe cada um de nós, que nós possamos sair hoje cheios da Tua palavra e cheios do Espírito Santo, que as nossas vidas sejam transformadas e que possamos sair novos aqui, ó Senhor Deus, para honrar e para bendizer e glorificar o Teu nome, ó Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então você pega a carta de Paulo aos Coríntios, e aí você vai lendo e você vai percebendo, conforme vai passando os capítulos, que Paulo está acertando algumas coisas aqui nesta igreja. Então, se você, por exemplo, quer ver, ó, vamos pegar o capítulo 3, por exemplo. Pegue aí o capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Então ele está acertando algumas coisas. Cada capítulo que você vai perceber que existem problemas nessa igreja, existem problemas sexuais nessa igreja, existem problemas que pessoas não conseguem se acertar por negócios feitos dentro da igreja, e as pessoas estão levando os irmãos a juízo. E aí ele vai organizando as coisas. Hoje a gente leu 1 Coríntios capítulo 5, e naquele capítulo você vai perceber que existiam pessoas que não acreditavam na ressurreição. Então, estão acontecendo algumas coisas aqui, e aí o apóstolo Paulo aqui no início, ele fala bem o que é importante para a salvação de todo ser humano. Então existe uma sabedoria, que é a sabedoria de Deus, que não tem nada, absolutamente nada a ver com a sabedoria do ser humano, com aquilo que o homem, ele escolhe, ou ele determina, ou pela evolução na história, ele vai passando a fazer. Não existe nada a ver. É claro que nós podemos ter a sabedoria do Senhor Deus na nossa vida. A questão é, quantos de nós, já crentes em Cristo Jesus, estamos próximos do Senhor para fazer modificações ao nosso redor?
Essa é a questão. Se a gente lembrar que a porta é estreita e nós somos poucos, vamos imaginar que todos os crentes façam diferença ao redor. Isso não acontece, irmãos. Mas vamos imaginar. Mesmo assim, existem muito mais pessoas indo pela porta que é larga do que nós que estamos indo pela porta estreita. Então, uma das provas que a porta é estreita é você olhar para esse texto aqui. O texto está te ensinando que não é de acordo com aquilo que é determinado pelo ser humano que a gente se aproxima de Deus. Paulo começa o texto dizendo assim, verso 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Isso daqui a gente não vai falar porque não é o assunto de hoje, tá? E aí ele começa dizendo, não em sabedoria de palavras. A questão é que existem muitos questionamentos hoje, existiram no passado e existirão sempre em relação a Deus. Alguns querem saber se ele existiu, por exemplo, se ele existe. Alguns querem discutir se Jesus um dia realmente existiu. Então, como homem, tá? Não estamos nem falando de ateísmo, não estamos falando disso. Estamos falando de que existem pessoas hoje defendendo que o Senhor Jesus nunca veio a esse mundo. Nunca veio a esse mundo. Existem pessoas hoje, no século 21, defendendo uma coisa como essa. Mas existem. Então é assim. Ele é muito claro em dizer, não foi através disso. Eu não quero convencer ninguém pelo meu próprio raciocínio. Eu não quero convencer ninguém, é isso que ele está dizendo, não em sabedoria de palavras, convencer qualquer pessoa por aquilo que eu vivi e agora o que eu estou tentando falar para vocês, não é por isso. O apóstolo Paulo, ele não está preocupado com a sabedoria do ser humano para a salvação de qualquer pessoa, ou para a condução dentro do corpo local, dentro da igreja. Não existe esse negócio, irmãos, de nós irmos buscar sabedoria fora daquilo que Deus tem determinado para nós. Porque a questão, por exemplo, aqui, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, e ele já pega e já põe esse assunto. Muito bem. Então a gente vê no verso 17, que Paulo está preocupado com a argumentação no mundo greco-romano, e também está preocupado com o que vamos fazer com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a cruz ela precisa ser central. Irmãos, o momento da história mais importante que existe é a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe um momento mais importante do que esse. Nós precisamos sempre lembrar que foi lá que ele disse está consumado. Foi lá que ele pagou tudo. É claro que tudo que gira em redor da crucificação é importante. A gente não pode, de maneira nenhuma, desprezar o nascimento miraculoso de Cristo, nem sua ressurreição. É claro que não, irmãos. Não podemos desprezar o seu papel como um ser humano aqui, e depois da sua morte e ressurreto, o que ele fez nos 40 dias antes dele ascender ao céu e estar ao lado do Pai. A gente não pode desprezar nada disso. Estou dizendo sobre grau de importância. O que importou para a salvação, quando a gente pensa, a coisa mais importante é a cruz de Cristo. Então a cruz de Cristo nunca ela pode ser menosprezada. Mas a cruz de Cristo, você não pode esquecer, aquilo era um instrumento de tortura e horror para quem passava por aquilo. Então, como eu tenho dito algumas vezes, eu sempre vou achar que essa ideia que existe hoje, por exemplo, de não se alimentar dos animais, uma hora vai chegar nessa ideia de que Cristo um dia foi crucificado. Eu sempre acho isso daí, porque a única coisa que ainda eu acho que sustenta o argumento para que isso não aconteça, é porque ainda existe algumas religiões que fazem sacrifício. Mas preste atenção muito bem, eu não sou profeta, isso é só aquele negócio de a gente ficar olhando por esse mundo, do jeito que ele está caminhando, e perceber, algum momento,
essa ideia de não matar os animais, dos animais sofrerem, vai chegar na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali foi o momento onde o Senhor Jesus, Ele nos salvou. E aí o texto começa no verso 18, dizendo assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Não é de agora isso, irmãos. Isto sempre foi assim. Quando a gente prega a crucificação, é isso que acontece. A loucura, lembra? Estudei em um lugar, que é o lugar mais antidemocrático que existe. Nunca pisei num lugar mais antidemocrático do que aquele. Lá, nesse lugar onde eu estudei, eles não querem debate, eles querem consenso. Se você chegar lá com uma ideia diferente da deles, é capaz deles te agredirem, como eles têm feito. Porque esse é o papel desse grupo aí. Tá? Nunca se esqueça disso. Preste atenção no que está acontecendo, não só nesse país, como no mundo, mas sempre aconteceu coisas como essa. Você pode chegar lá e falar assim, quando alguém falar sobre espiritualidade, tá? É assim que eles gostam de falar. Fale que você crê num pé de alface, ó, tá tudo certo. Nas estrelas, ótimo. Fale do que você quiser, mas nunca fale naquele lugar que você crê num Deus que se fez homem e foi para a cruz morrer por você. Nunca diga isso, porque a partir desse momento eles irão te desprezar. Porque não é de agora, não é na época que eu estudei, há 20 anos atrás, sempre é assim. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então vamos lá. A palavra da cruz é a seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados, derramou todo o seu sangue para pagar o preço pelos nossos pecados, e hoje nós temos perdão devido a isso. Essa é a palavra da cruz. Ele vai para a cruz porque sem derramamento de sangue não há remissão. Essa é a palavra da cruz. Ele vai lá para a cruz porque eu não podia derramar o meu sangue por mim mesmo. Esta é a palavra da cruz. Então ele tomou o meu lugar. Esta é a palavra da cruz. Mas sabe o que eu quero fazer? Eu quero comprar uma parte no céu. E se eu não tiver dinheiro para fazer isso, então eu quero ser bom o suficiente para chegar lá. Então, se eu também não puder fazer isso, eu quero participar de alguma coisa para poder chegar lá. Agora, quanto do dinheiro seria necessário para chegar lá? Agora temos outra pergunta: o quão bom eu devo ser para chegar lá? Tem outra pergunta em relação a isso. Quem vai dizer o quão bom eu fui? Eu mesmo? Sou eu que chegarei diante do Deus eterno e falarei o quão bom eu fui? Vamos continuar. O quanto eu preciso fazer para chegar lá? Quem vai me dizer quando está bom? O quanto fazer para chegar lá? Por isso que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Eles não entendem, e eu quero dizer a você, não é para entender, e eu também, e você também, não é para a gente entender. A questão é que a gente precisa crer nessa palavra. Essa é a questão, é crer na palavra, porque a Bíblia vai dizer assim para nós, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, espera aí. Se Deus, Ele é soberano, e Ele é dono de tudo que está na terra, nos céus, debaixo da terra e além dos céus, porque nada pode conter o nosso Deus. Se Ele é soberano e Ele é poderoso, é Ele que tem o poder para nos salvar. Não existe ninguém em condições, nem qualquer coisa, com condições tais de nos salvar. Mas aí o que ele diz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E a questão não é entendimento, irmãos. A questão não é entendimento. Paulo não argumenta conosco sobre o porquê. Olha só, é o poder de Deus. Não.
Da mesma forma que Deus não tenta se provar. Você já percebeu isso? Da mesma forma que Deus nunca tentou provar que Ele existe. Na verdade, o que ocorre é uma revelação. Então não é entender. Deus, Ele se revela a nós. Por exemplo, Ele se revelou por meio da sua palavra. Então a gente vai em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Espera aí, que Deus? Não importa, é Ele. Eu e você, nós precisamos crer que Ele existe, para poder chegar diante dEle um dia, e falar, eu criei na tua pessoa. Então olha só, Paulo não está argumentando porque é o poder de Deus aqui. É simplesmente, ele vai simplesmente falar no próximo verso, interpretando o Velho Testamento, hein? Que Deus se revelou dessa forma. Então agora, do 17 até o 18, chegando no 19. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, porque está escrito. Pronto. Pelo simples fato de um dia Deus ter se revelado, daqui a pouco eu vou ler o texto para vocês aqui e no Velho Testamento, pelo simples fato de Deus ter se revelado, então é o poder de Deus para a salvação. A palavra da cruz é o poder de Deus e a sabedoria humana não serve para nada. Por esse simples fato. E agora é aquele negócio. Irmãos, talvez você conheceu pessoas honestas nessa vida. Talvez você conheceu pessoas de bons costumes nessa vida. Talvez você conheceu pessoas que tinham boas palavras para qualquer um nessa vida. Ótimo. Vamos só lembrar. A sabedoria humana faria da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo algo vão. Então, não serve para a salvação. E aí, ele diz tudo isso e fala assim no verso 19: porque está escrito, é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porque está escrito isso, é que a sabedoria humana não serve para a salvação. E podem chamar a cruz de louca, podem chamar a gente de louco, pode chamar a palavra do Senhor Deus de loucura, falem o que quiser, mas Deus já tinha determinado que não é pela sabedoria do ser humano, e sim pelo seu próprio poder. Eu vou fechar aqui. O texto que Paulo está interpretando para falar que a sabedoria do ser humano não serve para a salvação é Isaías. Vamos lá. Por favor, abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 29. Então, se você tiver uma Bíblia como a minha, acima do verso 1 está escrito assim, ó, profecia contra Judá infiel. Foi nesse contexto que aquele versículo citado por Paulo foi escrito por Isaías, ele inspirado pelo Santo Espírito, agindo para a honra e glória do nosso Deus. É sobre um Israel infiel. Então, preste atenção. Aqui em Isaías, é claro que a cruz não tinha sido consumada ainda. Porém, esses irmãos, eles olham para o futuro esperando o Messias. É claro que eles não entendem que o Messias vai para a cruz. Mas eles também, por sua própria mente, não podem determinar o que o Messias vai fazer. A questão também é esta, que o povo judeu, esperando o Messias, eles não podem, o povo, ele não pode determinar o que o Messias vai fazer. Então não adianta ele ter vontades, ou ele ter expectativas, e se suas expectativas forem frustradas, eles desprezarem o Messias. Isso não adianta de nada, porque a sabedoria humana não serve para a salvação. O verso citado por Paulo é o verso 14. Isaías capítulo 29, verso 14. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro.
porque a sabedoria dos seus sábios perecerá. Percebeu? E o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Então não são as mesmas palavras, é claro, mas é esse texto que ele está citando. Então, é loucura para os que perecem a cruz, a palavra da cruz? Sim. Mas essa mesma palavra, que é loucura para os que perecem, para nós é o poder de Deus. Por quê? Porque a sabedoria dos sábios será destruída pelo nosso Deus. E a inteligência dos inteligentes também será aniquilada. Muito bem. Por enquanto, você está percebendo que ele está fazendo um contraste entre sabedoria e a palavra da cruz. Essa é a ideia aqui. Sabedoria humana e a palavra da cruz. Agora, no verso 20, ele vai começar a introduzir a ideia para a gente chegar nessas pessoas que buscam sabedoria e rejeitam a palavra da cruz. Sempre que você olhar para as Escrituras, o Senhor Deus ele vai dividir as Escrituras em 3 grupos. É assim que ele faz. Que grupos são esses? Os grupos são os gentios, os judeus e a igreja. Quando você ler o Novo Testamento, perceba que o Senhor Deus vai falar assim. Ele quer falar com a igreja, ele fala uma coisa, ele fala com os gentios, fala outra coisa, com o povo judeu fala outra coisa, tá? Então agora, você tem que prestar atenção no texto, porque a gente vai chegar em 2 povos, porque a igreja não estará aqui nessa discussão. Na verdade, quem estará nessa discussão é o gentio e o judeu. E vamos lembrar o seguinte: judeu é o povo escolhido de Deus, não para salvação, mas como nação. Então, vamos lá, vou te dar um exemplo. Uma das provas de que esse Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro é a existência do povo de Israel. Não tem o que falar. O povo de Israel, ele existe hoje. O povo de Israel, ele existirá quando Cristo voltar, porque o povo de Israel vai ser um dos grupos que vai receber o Senhor Jesus. O povo de Israel é um povo que sofre perseguições. O povo de Israel sofre, eu digo sempre, é um povo que vai preso, um povo que é liberto, é um povo que tem dificuldades, um povo que vence guerras, um povo que perde guerras, mas ele não deixa de existir. Por quê? Porque Deus os escolheu. Então, por isso que você vai ver na Bíblia falar do judeu. E ele tem muita vantagem em relação a gente. E aquele negócio, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Nós temos que denunciar os pecados de Israel como a gente tem que denunciar qualquer pecado. Certo? Não é isso? Sim ou não? Mas é assim, irmãos. A gente tem que estar sempre pensando na paz daquele povo. Sempre lembrando que o nosso Salvador, ele foi um judeu, tá? E lembrando que Deus quer o bem daquele povo. E Deus abençoa aquele povo até hoje, tá bom? Então, um país menor que Sergipe, você vê a importância que ele é nesse mundo. A importância dele é por causa do nosso Deus. Eu só queria saber qual é o povo que passa 2000 anos fora da sua terra e depois ele consegue voltar para aquele lugar. Não, isso é inexplicável, tá? Mas isso aconteceu com esse povo. Então, por isso da importância do povo judeu. E aí assim, tem o povo judeu na Bíblia, e quando a gente olha, quem não é judeu é gentil, tá? Só que daí depois chega a gente nas Escrituras, a igreja. E aí Deus também trata a igreja como um povo, tá bom? Então, para quando você for ler, é importante. Aqui, você vai perceber que existem 2 povos agora. Onde está o sábio? E aí ele fala, onde está o escriba? Não é bacana isso aqui? Ele fala do sábio e ele fala do escriba. Daqui a pouco você vai entender um pouquinho melhor, mas de qualquer forma, pense no seguinte. Quando a gente pensa nos gregos, irmãos, eles são super importantes para a nossa cultura, mas super importantes. Por exemplo, eles sistematizam a ciência. São eles que fazem isso daí. Então, quando eles começam a sistematizar as coisas, mostrando os erros e acertos, e muitas vezes aquele negócio, né? Por exemplo, vou te falar, já ouviram falar em Ptolomeu, do 1º século? O primeiro não, o segundo, né? 129? Acho que é. Ptolomeu, ele faz um esquema planetário com a Terra parada. E ele prova por meio dos seus epiciclos, veja só, que a Terra é fixa e tudo gira em torno dela.
Essa é a sabedoria desse povo. Aí você fala, mas não é o contrário? Né? A gente não está girando em torno do sol? Pois é. Mas você vê como durante um tempo enorme, por causa de um homem como aquele, a gente pensa que é a Terra que está no centro? Então eles são super importantes. Existe sabedoria neles, sim. E sabedoria tal que é capaz até de se enganar. E enganar, não enganar, né? Mas se enganar, e por causa disso ter um período de história com um pensamento diferente. Lembrando que as grandes navegações acontecem no mundo geocêntrico, hein? Não pode esquecer disso daí. Bom, aí ele pega e fala assim, onde está o sábio? Onde está o escriba? Mas o escriba, ele não está relacionado à sabedoria, né, irmãos? O escriba está relacionado a escrever. O escriba, quando nós pensamos no contexto bíblico, ele está relacionado a pessoas que vão interpretar a Bíblia. Então agora já aparece um outro povo aqui. Tanto aqueles que são sábios, como aqueles que são escribas. E daqui a pouco vai ficar mais claro ainda. Aí ele continua dizendo, onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E agora, irmãos, o que Paulo faz? Existe aqui uma espécie de contra-ataque, né? Lá em cima, ele disse no verso 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Aí quando chega aqui no verso 20, ele fala o quê? Que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Onde está o sábio para fazer a coisa certa e interpretar as coisas direito? Onde está o escriba para interpretar as coisas direito pela sua própria sabedoria? Onde está o inquiridor desse século? E aí ele vem, Deus, ele torna louca a sabedoria do mundo. Então a gente pode, nós como seres humanos, a gente pode buscar sabedoria da forma que a gente quer. E é aquele negócio, né? Muitas vezes não é nem sabedoria, é o eu acho. Já viu isso daí? É o eu acho, mas eu acho. A questão é que nem o apóstolo Paulo achava nada. Eu e você, como crentes em Cristo Jesus, também não achamos nada. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse, porque está escrito e pronto. Ele olha aquele texto de Isaías e aplica na situação aqui dos coríntios e das pessoas. Pelo simples fato de estar escrito, ele está contente. É isso. Só que daí ele vai mais profundo, chamando os sábios desse mundo, e não importando de que povo ele é, chamando todos eles e dizendo, Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Então, chegar a Deus por ela é impossível. E vamos lá, com muito respeito, porque temos visitantes aqui também. Não só o Gabriel e a Maria, mas estou vendo outras pessoas que não são membros da nossa igreja. Irmãos e amigos, vamos esquecer essa ideia do eu acho. Vamos esquecer essa ideia de aprender com coisas sobre Deus, né? Sobre a sua casa, você tem que aplicar a Bíblia. Mas eu sei que cada casa tem um jeito de administrar. Eu sei disso daí. Mas tem que parar com esse negócio do eu acho nas Escrituras. Tem que parar com esse negócio. Mas Deus, como será as questões com Deus? Eu acho. Vamos parar com isso. Aqui a ideia para a salvação é que Deus torna louca a sabedoria do mundo. Não vá por ela. Se por acaso você ainda não é um crente em Cristo Jesus, não vá atrás da sabedoria desse mundo. E o verso 21 fica mais claro. Irmãos, você talvez já ouviu alguém falando assim, foi naquela música que eu fui salvo. Olha, eu não duvido que as canções toquem na gente, né? Talvez hoje em algum momento aqui, nós cantamos 2 hinos, foi isso, Elias? 2 hinos aí, Elias e Júnior cantaram uma música da nossa juventude aqui, depois cantamos mais 4 canções, certo? Foram 4 canções hoje? 4 canções, então 7 canções, eu sei que você se emocionou com isso. Agora, aquele negócio, você já ouviu alguma música aí de amor, que também te emocionou? Só tem que tomar cuidado, porque tem música que fala coisa legal, certo? Você fica com vontade de cantar para sua esposa, né?
não vou falar o nome, claro, da pessoa, mas eu estava... Tem uma família que a gente sempre está junto, e o marido, né, o pai da família, o homem da família, tem uma canção lá que o avô dele deixava tocar, que ele chora toda vez, do boiadeiro, que não sei o que aconteceu. E aí, eu olho a música, não acho nada, mas ele chora. Chora quando vê o homem está chorando no sofá, porque ouviu a música do boiadeiro, que não pôde casar com a mulher lá, eu não sei, com a mocinha, que é filha do patrão. Aí, já pensou? Aí você vai falar que é o Espírito Santo que tocou nele? Não, não é o Espírito Santo, né? É emoção, porque ele ficou com dó do boiadeiro. Eu também tenho dó de alguns homens aí, quando eu escuto algumas músicas, né? Fico com pena. Mas não choro por causa deles, não, né? Escolheram. Então, quando você vê alguém falar assim, ó, eu me converti naquela música. Olha, eu quero ter o maior respeito por você que fala isso daí. Mas não é isso que a Bíblia ensina pra gente. Não é isso. Talvez a música te remeteu às Escrituras. Opa, peraí. Aí agora as coisas começaram a melhorar. Porque se a música cantou algo da Bíblia, e aquilo tocou no seu coração, opa, agora as coisas começam a melhorar. Por quê? Esse verso 21, ele tem que ser central para uma igreja como a nossa, que tem como por objetivo pregar o evangelho para a salvação das pessoas. A gente não prega o evangelho, por exemplo, para sustentar o mundo, a gente não consegue fazer isso. A gente sabe que a gente tem que ajudar o outro, mas a gente prega o evangelho para a salvação. Então, todas as vezes que a gente prega o evangelho é para a pessoa ser salva. E a gente faz as coisas intencionalmente, irmãos. A gente não pode esconder isso daí. A gente tem que ter intenção. A gente faz um culto no lar, para quê? Para glorificar a Deus e para a gente convidar as pessoas para ouvir a palavra. Muitas vezes as pessoas não vêm aqui, mas vão nas nossas casas. A gente tem que ser intencional. Então eu vejo vocês vindo com a camiseta da igreja. Só vou fazer uma pergunta para todos vocês que estão de camiseta, não é para responder, não estou fazendo crítica. Você já usou essa camiseta na rua? Você já foi com essa camiseta para trabalhar? Você tem usado essas camisetas aí quando você vai ao supermercado? Então, as coisas têm que ser intencionais, irmãos. Então, eu gosto dos irmãos, descem lá para dar café para as pessoas que porventura precisam. É para dar café, ótimo, excelente. Eles querem tomar um café? Ótimo. Aproveite e fala de Cristo. Tem que fazer isso. Esse é o nosso papel. E a gente tem que orar mais uma vez hoje, para falar de Cristo. Falar com a nossa boca. Não, aquela história que agora eu esqueci quem falou, prega o evangelho. Se preciso usar palavras, não entre nessa, hein? Não caia nessa, hein? Vocês já ouviram essa frase? Nunca ouviram? Procurem. Tem um monte de crente aí defendendo isso daí. Mas é um monte. Então eu vou dizer de novo, a frase é a seguinte. Pregue a palavra, não. Pregue a Cristo. Se preciso, use palavras. Não. Não é isso que a Bíblia ensina para nós. Sabe o que é isso? Sabedoria humana. E não foi por meio da sabedoria que as pessoas foram salvas e nem serão salvas. Se alguém já tem os curiosos aí, já me disse quem foi que falou isso aí. Alguém procurou? Ninguém? Nenhum curioso, gente, que bom, hein? Todo mundo concentrado aqui. Mas olha, não foi através disso que a Bíblia falou que as pessoas foram salvas. Não é pelo seu testemunho que alguém é salvo. O seu testemunho te dá autoridade de falar de Cristo, é diferente. Mas tem que falar, tem que sair da minha boca e da sua, que Cristo é Salvador. Então olha só o verso 21. Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, está vendo? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura
da pregação. Então é para falar. É para falar de Cristo. É para trazer novas pessoas para cá. É para fazer com que pessoas do seu serviço cheguem no céu. Pessoas da sua sala de aula cheguem no céu. Pessoas da sua família cheguem no céu. Nem todo mundo precisa vir para cá, não. Mas tem que fazer isso, irmãos. Nós precisamos falar. Vamos lá, não é para levantar a mão, é claro. Quantos de nós falamos de Jesus essa semana? E é o seguinte, uma coisa é uma dona de casa, que cuida de seu lar, de seus filhos, e fala com os vizinhos. Outra coisa sou eu. A cada 45 minutos, eu estou com 30 pessoas diferentes na minha vida. Eu não tenho desculpa. Eu só não sou evangelista, mas eu não tenho desculpa de não falar de Cristo. Tem que ser impossível eu não ter trazido ninguém a Cristo até hoje. Tem que ser impossível. Como é que um homem que é um crente, tem 25 anos dentro das salas de aula, e nunca ninguém veio a Cristo porque ele falou do Evangelho? Isso é impossível. Então eu estou dizendo de mim, tenho gente comigo todo momento. Agora, vamos falar cada um de nós mesmos. Porque tem que falar. Bom, alguém procurou aí o negócio? Foi esse que falou? Está vendo? Eu ia falar errado. São Francisco de Assis. Pronto. Como é que ele falou? Fala o direito aí, que eu não sei falar direito. O que ele falou? Ixi, está velho que nem eu. Ah, ele falou pregue a Cristo mesmo? Então acertei. Pregue a Cristo e, se necessário, use palavras. É isso? Então estou bem na frase. Excelente. São Francisco de Assis. Você acha que eu vou atrás de um homem desse? Ah, não vou atrás do apóstolo Paulo. Pronto, gosto. O que você prefere? Paulo, né? Você vai falar de contrário? Não vai. Claro que não, eu sei disso. E aí, irmãos, já indo para o final, vou chegar no verso 25 daqui a pouco. Preste atenção, verso 22. Porque os judeus pedem um sinal. Olha que coisa interessante. E os gregos buscam sabedoria. É aí que a gente tem que pensar. Os dois povos da Bíblia, né? Que a Bíblia põe um em contradição ao outro, depois inclui a gente para mostrar como que o Senhor Deus divide a humanidade aqui no Novo Testamento. Irmãos, os judeus pedem um sinal. Sabe por quê? Porque para um judeu não existe esse negócio do meta. Não existe. Para o judeu tem que ser concreto. Tem que ser concreto. Você lembra da brincadeira que eu faço do eu te amo? Você lembra disso ou não? Lembra ou não? Não lembra? Se você me ama, faça alguma coisa por mim. É mentira. Você não acredita nesse negócio de eu te amo, não. Não acredita. Tem que fazer algo pelo outro. Foi, né? Cristo que ensinou isso para a gente. Então, fala assim, quer ver, por exemplo, Tiago. Lembra da carta de Tiago? Se eu chegar lá na sua casa, preciso de você. O que você tem que fazer? Se eu chegar lá, primeiro você tem que abrir a porta. Lembra disso? Porque você é meu amigo. Você vai abrir a porta para mim, porque eu estou precisando de você. Não é para falar, está todo mundo dormindo aqui em casa. Não é. Agora vamos lá. Será que nós temos amigos aqui que a hora que eu precisar dele, a hora que eu precisar, dentro das possibilidades, porque prioridades flutuam, né? Ele estará comigo. Então esse demonstra amor. Esse demonstra sinal. Porque o judeu, ele pede um sinal. Então, quando Paulo está falando isso, o que ele está dizendo em relação ao judeu? O judeu quer saber se o Messias, fecha aqui, estamos juntos? Aqui, ele quer saber se o Messias, Atos capítulo 1, vamos lá, lembra? Olha o que o judeu quer saber. Vamos lá.
Pode? Atos capítulo 1, verso 5. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha o que Cristo está falando para eles. Olha, Cristo está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é concreto? Sim ou não? Não é, irmãos, ele é Espírito, ele habita em nós. Esse povo estava entendendo as coisas, andaram com Cristo, 3 anos, irmãos, viram Cristo andar sobre as águas, irmãos, viram Cristo curar leproso, sim ou não? Viram Cristo, irmãos, paralítico, e aquele negócio, levanta aí, você já viu esse povo aí, filho do diabo, mentindo para nós? Levanta aí, levanta, aí 2, 3 segura, aí daqui a pouco sai. Curou. Não. É que eu não vou no texto. Mas o povo entrava saltando no templo e glorificando a Deus. Tá bom? É isso. Tá? Viram Cristo fazer tudo isso. Aí Cristo está falando assim, eu vou mandar o Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí, olha a cabeça do judeu. Presta atenção nisso. Verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? É esse sinal que ele quer. Tinha gente ali no meio que não tinha entendido a cruz ainda. A cruz era loucura para eles. Eles querem um líder político. É isso que eles querem. Como alguns brasileiros aqui querem um líder político. E fica esses dois aí, que eu não vou falar o que eles são, para ninguém se ofender aqui. Certo? Que se ofende se eu falar deles. Dos dois. Tem gente falando mal de Cristo e você fica quieto. Mas se falar dos dois, meu Deus. É crente que não se fala mais. É família que deixa de se falar. Não aguento, gente. Aí fica falando que um é Messias. Eu não aguento isso aí, hein? Vou falar logo. Eu já tinha bronca dos esquerdistas, irmão. Eu tinha bronca. E tenho ainda. O quê? Não pode ter um esquerdista na minha frente. Agora tem uns de direita. Agora que a vaca foi pro brejo mesmo, porque eu não tenho que brigar só com um, agora eu tenho que brigar com 2. Falei outro dia, não sei para quem, para minha mãe, sei lá, para Marola, na pandemia, fui numa banca de mexerica, irmão, na pandemia mesmo, vou fazer o quê? Aí eu peguei uma mexerica, o cara, você quer, o vendedor, não, experimenta a mexerica, lá vem um cara, aqui porque o Lula, não sei o quê, é verdade, mas só que tinha outra aqui, Bolsonaro. Mas o Bolsonaro deu uma mexerica. Você tem razão? Sabia? Não é que eles têm razão? Tudo bem, foi embora. Morra os dois, no bom sentido. No bom sentido, não é para morrer. O que eles querem? Eles querem a mesma coisa. É uma coisa inacreditável. Desde que eu sou criança, que esse povo está aí. Desde que eu sou criança, que eu ouço falar neles. Desde que eu sou criança, nada muda. E aí, eu olho para a Bíblia. Cristo é crucificado. Cristo ressuscita. Os homens que estavam com ele, as mulheres que estavam com ele, caminhando todo esse tempo, perguntam se ele vai restaurar o reino a Israel. Você acha que é fácil uma coisa dessa? E isso é porque é Cristo, não é que sou eu. Não, é Cristo com eles. Aí o apóstolo Paulo tem que ir lá. Em 1 Coríntios fala assim, os judeus pedem um sinal. É claro, eles querem algo concreto para eles. Só que eles querem algo determinado por sua própria sabedoria. Eles querem um líder político que sente, derrube Nero, derrube lá, nessa época não era Nero, eu sei, tá? Mas que derrube lá o imperador, tá bom? Sente lá e governe o mundo a partir dali. E liberte o povo judeu. É isso que eles querem, um sinal. Mas sabe de onde, por que eles querem esse sinal? Porque por sua própria sabedoria também, eles determinaram como o Messias seria. Então, eles pedem um sinal. Sabe que daí, lembra que eu falei para você no verso 20? Onde está o escriba? É assim. O escriba era para interpretar as escrituras também, não era? Está aí. Deus tornou a sabedoria desse mundo loucura. E não importa se é judeu, se não é. E aí o que acontece? Verso 22, porque os judeus pedem um sinal. E os gregos
buscam sabedoria. Muito bem, irmãos. Se nós estivermos com eles, o que vai acontecer conosco? Nós vamos perecer junto com eles, porque a Bíblia nos disse lá no verso 17, no 17 e também no 18. Vamos no 17 primeiro. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É isso que vai acontecer. Se a gente for atrás da sabedoria, a gente tem que abandonar a palavra da cruz. Irmãos, é através disso que a gente vai chegar ao céu. É através disso daqui, um pedindo sabedoria, outro pedindo sinal. Não é assim. Nós vamos ser salvos pela palavra da cruz. Nós seremos salvos pela loucura da pregação. A palavra da cruz, ela é o poder de Deus. Irmãos, nós temos a coisa mais poderosa que existe, que é o Evangelho. O Evangelho muda qualquer coisa. Olha, pense você, vamos lá. Eu sou um privilegiado, tá? Eu sou um privilegiado, irmãos. Eu me converti criança. Eu não conheço esse mundo. Não conheço. O que eu conheço do mundo é da minha vida de jogar bola, de trabalhar, de estudar. Eu não conheço. Se for falar para mim como é a noite, não sei. Só tive uma mulher na minha vida. Eu não conheço nada dessas coisas. Qual vício você teve? Nenhum. Agora, claro que você não precisa levantar. Você que se converteu adulto. Sabe, você que se converteu adulto. Ou você que porventura não serviu a Cristo sua vida toda. Pense só. Pense no que Deus fez na sua vida, para você ser quem você é hoje. Nós temos a coisa mais poderosa que existe. O Evangelho transforma. Transforma a gente também, tá, irmãos? Eu sei que tem muito crente que precisa de transformação. E eu também preciso. A gente tem a coisa mais poderosa que existe. É o Evangelho. O Evangelho muda o teu lar. O Evangelho muda a tua condição na sociedade. Creia nisso. Essa é a coisa mais poderosa que existe. O Evangelho, irmãos, ele tem que mudar essa igreja constantemente. E a palavra da cruz, irmãos, para início da vida com Deus, é o poder de Deus para a salvação. Então, verso 22, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Vamos lá? Que é escândalo para os judeus. Não é isso que a gente quer. Todo mundo que é pendurado no madeiro é um maldito. Jesus não pode ser nosso Messias. É um escândalo. No Velho Testamento, não era a condição do Novo. No Velho Testamento, a condição do pendurado no madeiro era o enforcamento. O povo do Velho Testamento não praticava a crucificação. Não é aquilo, quando você lê lá no Pentateuco, era enforcamento. Agora, quando a gente chega em Roma, certo? No Império Romano, é a crucificação, mas é um madeiro. É maldito. Cristo se fez maldição por nós. Eles estão dizendo, eu não quero isso. Isso só pode ser um escândalo. Esse sinal a gente não quer. Não, mas Cristo fez algo por você sim, Ele morreu por você na cruz. Esse sinal eu não quero. Porque você lembra, verso 22, porque os judeus pedem um sinal, mas não é o sinal da cruz. Não é Cristo crucificado. Lá é concreto, Cristo morrendo por mim e por você, derramando todo o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Concreto, sangue de verdade, pessoa em sofrimento, como eu e você sofreríamos, se estivéssemos lá. É concreto, mas esse sinal eles não querem. O sinal que eles buscam é outro. Então, é escândalo, Cristo crucificado. E para os gregos, que estão buscando a sabedoria, estão buscando a evolução por meio de uma evolução mental, a Bíblia diz, no verso 23, que Cristo crucificado é loucura. Algo diferente de hoje? Já teve algum professor ateu? Já teve algum professor que defende Marx? Já? Fale de Cristo. E ele vai dizer o quê? Só pode ser loucura.
São contrárias essas coisas. E também, ó, só para o povo de esquerda não ficar triste, o povo de direita, eles não são crentes também não, tá? Eles usam o Cristo crucificado. Tá bom? Mas não vou falar muito não, para você não ficar triste, porque eu falei deles. Se falar mal de mim, talvez você concorde. Ou, é verdade. Pastor Neil não vale o sal do arroz doce. Mas não fale desse povo, para você não ficar triste, né? Eu sei disso aí. Pode falar mal de mim, da sua mãe, falar mal do pastor Viana, do seu pai, do seu filho, mas não fale deles. Esse mundo está perdido, irmãos. Está perdido. Você acha que eu vou deixar alguém falar mal da minha mãe, da minha mulher? Mas é capaz desse mundo louco, está desse jeito. Pela sabedoria, é loucura o Cristo crucificado. Mas vamos lá. E para nós, irmãos, para nós é o poder de Deus para a salvação. Hoje, honre o Cristo crucificado na sua vida. E agora eu falo para crentes e descrentes. Falo para crentes fiéis e crentes infiéis. Falo para crentes ativos e crentes inativos. Membros ativos e membros inativos. Falo para todo mundo que está aqui, honre o Cristo crucificado. Esqueça este mundo. É isso que nós precisamos. Então, versos de 22 a 24. Porque os judeus pedem um sinal. Lembre-se, o sinal deles. O sinal que eles escolheram. Não adianta ter nada concreto que não seja o que eles determinaram. E os gregos buscam sabedoria. Igualzinho hoje, os gregos de hoje. Mas nós, os loucos, que fomos salvos pela loucura da pregação, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, ótimo, quem aqui é um chamado por Deus? E aí eu não estou preocupado se você se converteu ou se você foi obrigado a se converter. Eu gosto de você do mesmo jeito. Hein? Eu fui obrigado. Eu não queria me converter, você acha? Eu quero ir para o estádio de futebol. É isso que eu quero. Mas eu não consigo deixar de vir aqui. Eu quero me divertir, mas não consigo deixar a minha família sem mim. Não consigo. Eu sou pecador igual você. Quando alguém me fecha, a minha vontade é fechar de novo. Não consigo. Sou igualzinho a você. Quando eu passo no farol vermelho, ou foi preciso. Quando o outro passa, eu reclamo. Aí, passou no farol vermelho. Sou igual, todo mundo. Você foi chamado por Deus? Foi. E aí é o seguinte, eu e você, nunca podemos dizer que nós não fomos chamados por Ele. Porque nós o amamos, porque Ele... Isso, Deus seja louvado. É por isso. Sempre lembrando, eu tomo do fruto. O que eu faço quando eu ouço a voz de Deus? Corro aos pés dele e me abraço pedindo perdão? Foi isso que eu fiz? Não, eu fui para o bosque. Sempre, não vai esquecer disso. Nunca se esqueça disso. É só você ver, quando você, vamos falar nós, vai para não ficar chato. Quando nós pecamos, o que nós vamos fazer? Ir para o nosso quarto e nos ajoelharmos? Ou a gente fica envergonhado? Será que Deus vai ouvir minha oração? Irmãos, nós fomos chamados. Aqueles que estão aqui porque levantaram a sua mão, eu quero. E aqueles que vieram andando assim, ó, passaram por esse corredor, ou por aquele, e não sabiam o que estava fazendo, daqui a pouco estava aqui na frente, porque Ele trouxe. Chamados. Não existe ninguém aqui, não existe um que é crente de verdade, que não seja um eleito de Deus, que seja porque Ele trouxe arrastado, ou pela sua graça preeminente, que vem e te ilumina no momento, e faz de você decidir por Ele.
Porque foi chamado. Pode ser loucura. Pode ser o que for. O mundo chama de loucura. E nós chamamos poder de Deus. Quer ver? Mas, verso 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo. E aí ele fala assim, ó. Poder de Deus. E agora, irmãos, sabedoria de Deus. Muito bem. Verso 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras. Lembra? Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Não é? E quando chega no verso 24, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, e aí sim, sabedoria de Deus. Lembrando do verso 21 agora, porque visto que na sabedoria de Deus, que é Cristo crucificado, o mundo não pôde conhecer a Deus pela sua sabedoria, aprove ao Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Enquanto alguns chamam a crucificação de escândalo e de loucura, nós chamamos a crucificação, a cruz de Cristo. Nós pregamos a Cristo, porque é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Tudo bem? Tudo bem? E aí terminamos no verso 25. Ele está, de vez em quando, falando de loucura, de vez em quando falando de sabedoria, e aqui ele conclui falando de poder de Deus, sabedoria de Deus, e verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Ótimo. Pronto. A sabedoria do nosso Deus, não, a loucura do nosso Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza do nosso Deus é mais forte que os homens. Pronto. E aí sabe o que a gente vai fazer? Ele está argumentando conosco? O porquê a sabedoria, ou porquê a loucura? Tá? Não. E do mesmo jeito que no verso 19 ele fala do Velho Testamento porque está escrito, nós vamos falar do Novo Testamento é porque está escrito. Pronto. Hoje eu estava falando com uma pessoa sobre a diferença que existe entre nós e um determinado grupo aí, que eles cada dia estão ficando mais fortes. Eles é o que tem mais grana em todo lugar, né? Se juntar todas as igrejas que se dizem protestantes e evangélicas, se juntar todas, não dá o dinheiro que eles têm, certo? Não é questão que a gente é pobre, não, é se juntar todos os protestantes, todos os evangélicos, fala assim, ó, vamos pegar o dinheiro de todos eles, não dá o dinheiro que eles têm, né? Falei com ele, com uma pessoa hoje pela manhã aqui na igreja, tem que tomar cuidado, porque aqui, quando nós olhamos para uma igreja como esta, é a palavra que importa. Então, porque está escrito, eu e você, nós vamos crer. E não é porque eu falei. Porque você vai crer no que eu falo, quando você olhar para a Bíblia e falar, é verdade. Ah, agora eu aprendi isso. Aí você vai fazer. Naquele outro lugar, que eu não vou citar aqui, a palavra está abaixo da tradição da igreja. A palavra está abaixo. Aí eu fico a perguntar, como é que se interpreta um texto desse? Porque está escrito. Já pensou? Não é porque a tradição da igreja determinou. Não. É porque o Deus de toda a terra, de todo o universo, falou. Então, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo fala do Velho Testamento, porque está escrito no verso 19, eu e você vamos pregar o Evangelho, que é a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus e loucura de Deus mais sábia que os homens, e a força de Deus mais forte que os homens, porque está escrito também. E que Deus te abençoe. Que essa semana você fale do Cristo crucificado. E que Ele te transforme dia após dia, dia após dia. E você seja poderoso em obras
e palavra. E eu vou dizer, não caia naquela, se preciso, use palavras não, tá? Use palavras sempre. Talvez eu e você, a gente precise de autoridade para fazer isso. Isso é uma preocupação, mas isso fica para um outro momento. Mas pense nisso. Você tem que falar. Eu preciso falar. E vocês que ficam trabalhando só de home office, faz favor de fazer alguma coisa. Vai para a academia, arruma umas amizades, tá bom? Umas amizades aí, para você falar de Jesus. Outra coisa que vai atrapalhar. Rapidinho. Essa é a geração, esses meninos de 15 a 25 anos, sei lá, 15 a 30 anos, que tem menos cristãos, no mundo. Vou começar a pesquisar, e hoje eu recebi uma coisa, e já passei até para os líderes aqui da igreja. Vou começar a pesquisar isso daí. Essa é a geração daqueles que estão se afastando de Deus. Não é somente a geração que será mais pobre que seus pais, não. Eu tenho avisado isso, para vocês. A geração que será mais pobre que os pais é essa geração de agora. Além disso, esses meninos de entre 15 e 30 anos é a geração que menos tem cristãos na história, Então você que trabalha de home, faz favor, certo? Pregar o evangelho na faculdade, ir para a academia e fazer o exercício certinho, é para fazer, arrumar umas amizades, falar de Jesus, bater um fute aí com alguém, arrumar alguma coisa. Não quero vocês só em casa, mucurungando lá, sem fazer as coisas de Deus não, viu? Faz favor. Já estou avisando logo, que é para não ter erro. Vamos orar. E você que é professor, faz favor de pregar o evangelho. Tá bom? Você que é prestador de serviço também, todo mundo, é para pregar o evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus te abençoe muito. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, tem nos dado as Escrituras. Eu clamo que o Senhor nos abençoe, no nome santo de Jesus, a sermos luz neste mundo, ó Pai. Perdão por todas as nossas falhas, ó Pai, e nos ajude na caminhada até o céu. Abençoe cada um de nós aqui, ó Senhor Deus, para que poderosamente nós possamos ser usados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém.